Olá, vamos começando mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre triângulos inscritos em circunferência e probabilidade de determinado evento acontecer. Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca que é o Instituto Quadrix. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Beleza? Então essa questão 37 ela foi tirada do cargo de professor de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de Cristalina. Questão bem bacana que ela diz o seguinte, ó. Sendo o ABC três pontos escolhidos aleatoriamente sobre uma circunferência. A probabilidade de o triângulo ABC conter o centro da circunferência equivale a. Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar essa circunferência aqui, ó. Vamos lá. Porque desenhamos a circunferência, vamos marcar também o centro dela. Agora, vê só, se a gente fixar um ponto aqui, ó, um ponto A, o que acontece aqui, ó? Eu posso formar um triângulo, por exemplo, com o ponto B aqui e com o ponto C aqui, correto? Então, o que vai acontecer? Se eu ligar esses pontos, ó, eu vou fazer esse ligamento aqui, ó, beleza? Veja que esse evento aconteceu para o que ela pede, ó, porque a probabilidade do triângulo ABC conter o centro da circunferência, ou seja, esse triângulo conteve o centro. Mas perceba outro detalhe aqui, ó, outro detalhe importante. Se eu colocar esse ponto C aqui, ao invés daqui, veja que eu vou formar, ó, aqui, pá e pá. O que aconteceu? Eu mudei a posição do ponto C e ainda assim, o que aconteceu aqui? O triângulo pegou o centro da circunferência. Então você percebe que o que vai importar para a gente calcular essa probabilidade é essa posição das retas. A partir do momento que a gente fixa um ponto, a gente vai ver as possibilidades dessas retas serem colocadas em relação, por exemplo, ao diâmetro. Então vamos lá. Vamos desenhar um diâmetro aqui e vamos ver como isso daqui pode ser desenhado. Você poderia ficar pensando nessas possibilidades e desenhando. Para facilitar, eu coloquei isso no GeoGebra para mostrar para você, para ficar mais dinâmico e mais simples nesse vídeo, não ficar só apagando, beleza? Para quem me assiste, sabe que eu não gosto muito de utilizar esses recursos como círculo pronto, circunferência pronta, triângulo pronto, porque na hora da prova você não vai ter esse recurso necessário, então você vai ter que saber fazer esse esboço, beleza? Mas para ficar mais interessante da gente visualizar, eu desenhei isso aqui no GeoGebra. Então vamos lá. No GeoGebra a gente tem aqui essa circunferência em preto e eu desenhei aqui um diâmetro em vermelho, correto? Além disso, eu marquei os pontos A, o ponto B e o ponto C, né, formando o triângulo aí em azul. Aí veja só, o ponto A eu deixo ele fixado, correto? E eu vou poder flexionar, ó, veja, esses pontos aqui, ó, veja que em qualquer posição que esse ponto C estiver aqui, veja que essa reta secante AC, ela vai estar antes desse diâmetro vermelho aqui, ó. O que vai importar para a gente é isso, beleza? Ou seja, essa reta daqui, ó, AC, ela vai estar antes, beleza? A mesma coisa, essa outra reta que está secante AB. Então você vê que do jeito que esse triângulo ele está construído aqui, ele não vai pegar esse centro da circunferência, correto? Aí vê só, essa é uma possibilidade desse triângulo ser formado. Outra possibilidade desse triângulo ser formado é como eu desenhei lá. Vamos colocar lá, ó, dessa forma aqui, ó. Veja, ou seja, a reta AC e a reta AB, elas estarem opostas e uma está antes e a outra depois do diâmetro, correto? Beleza, então a gente tem uma possibilidade do triângulo ser formado antes da reta, antes do diâmetro, desculpe, antes do diâmetro em cima. Agora, uma reta antes e a outra depois. E agora, vamos formar essa outra possibilidade aí, o quê?
das duas retas estarem abaixo. Mas como eu estou fazendo isso? Porque eu fixei o ponto A naquela posição, certo? Ele está fixo lá. Então, a gente tem uma posição das duas antes, uma posição de uma antes e outra depois, e agora outra posição que pode acontecer, que é uma antes e outra depois, porém, é isso daqui acontecer, ó. Vê só. Beleza? É exatamente isso. Ou seja, essa é a quarta posição disso acontecer. Então, se a gente for calcular isso daí, ó, ou seja, existe uma possibilidade, ou seja, mostramos uma antes, aliás, as duas retas secantes antes do diâmetro, uma antes e outra depois, as duas depois, que é embaixo, e as duas, uma antes e outra depois, porém, essa reta CB, ela está antes do centro. Então, temos aí uma possibilidade desse triângulo ser formado, certa probabilidade já é uma possibilidade das 4 formações do triângulo. Outra forma que você pode pensar também é a seguinte, tá? Vamos lá. Veja que a reta secante, vamos voltar para a posição inicial. Essa reta secante AC, ela pode ficar na posição antes, né? Ou ela pode ficar na posição depois. Então, a probabilidade dessa reta secante é o quê? Existem duas possibilidades. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero que essa reta AC ela fique nessa posição de cima. Ou seja, a probabilidade, primeiro que a probabilidade, vamos colocar aqui, ó, a probabilidade de AC, existem duas. Mas eu quero que ela fique antes. Então, é uma de duas. Outra coisa, agora eu vou calcular a probabilidade de A, né, B. Vamos lá. Aqui, ó, vou pegar a B. Ela pode ficar antes ou pode ficar depois do diâmetro, correto? Então, uma de duas. Mas eu quero que aconteça o quê? Eu quero que a C fique antes do diâmetro e eu quero que a B fique depois. Então, é uma de duas para a primeira e uma de duas para a segunda. Então, vamos voltar lá, ou seja, isso daqui vai ser igual, eu quero que aconteça uma de duas possibilidades. E a minha probabilidade é o quê? É que aconteça uma e que aconteça a outra. Então, a probabilidade aqui, ó, vai ser o quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 que dá 4. Beleza? Então, assim a gente marca de fato, letra A, o nosso gabarito. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.